A graça e a paz do Senhor para você que está acompanhando, está estudando o livro de Ruth junto com a gente. No último encontro que a gente tratou sobre a figura de Boaz, né? Boaz é apresentado, introduzido aqui na história. Nós lemos no capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 1. Ele é apresentado como um parente do marido de Noemi, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Então, ele é apresentado aqui como, primeiro, um familiar, né? Para que ele pudesse ser resgatador, ele deveria ser da família de Elimeleque. E ele é apresentado aqui também como um homem que era senhor de muitos bens. E aqui nós identificamos, no último encontro, nós tratamos sobre isso, sobre o fato de Boaz ser uma figura do perfeito resgatador, ser ali uma das sombras de Cristo que o Antigo Testamento apresenta. Nós falamos sobre várias sombras do Antigo Testamento, né? Que faziam referências a Cristo, faziam referências à salvação, ao Evangelho, às coisas e à plenitude dos tempos que Deus ainda havia de manifestar. Hoje nós olhamos para esses tempos a partir de um plano futuro, né? Nós estamos depois do nascimento de Cristo. Mas o Velho Testamento narra histórias e uma visão anterior ao nascimento de Cristo. Então, o Velho Testamento ele narra histórias que são cheias de sombras. Nós vemos no tabernáculo sombras de Cristo, sombras da obra da redenção, os sacrifícios, Moisés, Sansão. Nós falamos sobre várias figuras. E dentro do livro de Ruth, pastor Emílio costuma citar que esse livro deveria ser conhecido como Evangelho segundo Ruth, né? Então, nada melhor do que, se nós identificamos aqui o Evangelho, nós podemos identificar aqui o Boaz como uma figura do Cristo. E no correr da leitura do texto, do capítulo, a gente vai conseguir identificar hoje também muitas características de Cristo na figura de Boaz. Mas no último estudo a gente falou sobre isso, sobre as dicas e as deixas, né, do Antigo Testamento, para que quando Cristo se manifestasse na plenitude dos tempos, os homens fossem capazes de reconhecer aquele que era o Filho de Deus, aquele que foi enviado para trazer salvação a essa terra. E hoje nós vamos partir do versículo 2, do capítulo 2 de Ruth, e vamos pensar um pouco primeiro aqui sobre Ruth, e depois nós vamos pensar também sobre Boaz. A Ruth, aqui no capítulo 2, diz assim, no versículo 2 do capítulo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai, minha filha. Aqui, a gente vê, como a gente já disse em outras aulas, que a Ruth, ela demonstra um conhecimento desse Deus da aliança, ela demonstra um conhecimento da palavra desse Deus. Não é Noemi que diz para ela que ela devia espigar. A própria Noemi permanece apática em casa, não faz nada a respeito da sua vida, do seu futuro. Ela não toma nenhuma decisão, ela não demonstra nenhum esforço, né, para buscar algum sustento, alguma forma. Ela só volta e permanece ali em casa. O texto não nos diz o que ela estava fazendo, mas a gente vê uma certa apatia na Noemi. E a Ruth não. A Ruth ela tem conhecimento da situação, ela sabe dos mecanismos que Deus criou para suprir as nossas necessidades. Ela estava numa situação de necessidade, mas ela não se paralisa. Ela não fica diante daquela situação sem nenhuma reação, sem fazer nada a respeito, sem fazer, só esperando que algo viesse do céu, né? Às vezes há um conflito muito grande quando a gente fala da soberania de Deus, e o entendimento errado de que acreditar e confiar na soberania de Deus e na providência divina é simplesmente olhar para o céu sem fazer nada a respeito. Deus deixou diversos dispositivos, diversos ensinamentos, diversas coisas para que nós tivéssemos também campo de ação, formas de nos abençoar. Né? A verdade é essa, Deus deixou diversas formas para que nós sejamos abençoados. No tempo de Ruth ali, uma das formas para que aquelas pessoas não passassem necessidade, uma das formas de que Ruth e Noemi fossem abençoadas, supridas das necessidades delas, era a lei da respigação que Deus já havia deixado. Mas não é só, existem diversas necessidades que nós temos, que a Bíblia apresenta, a palavra de Deus apresenta mecanismos, situações, orientações para que nós venhamos suprir essas necessidades.
Primeiro de tudo, nós devemos orar apresentando a Deus isso. Mas aqui nós vamos falar sobre necessidades mais específicas nossas, como mulheres, né? É óbvio que não há uma regra, não somos todas iguais, não há um padrão absoluto, mas pela convivência, pelo que eu ouço, eu percebo que algumas características são bem presentes, alguns ataques são mais comuns entre nós mulheres, né? E a ansiedade é uma dessas necessidades, é um desses problemas, um desses ataques. E nós vamos falar de mais alguns aqui, mas a gente já poderia aprender aqui com a lição de Ruth, de entender e conhecer a palavra de Deus para saber como agir. Nós falamos algumas aulas atrás sobre como é importante a gente ter uma direção de Deus, não somente uma direção geral, mas muitas vezes uma direção específica, né? E há direções específicas de Deus na Escritura acerca de diversos problemas que a gente enfrenta. O Joel Bick cita sempre os puritanos, e ele fala que os puritanos, tanto ele quanto o Paul Washer, que os puritanos eles tinham uma determinação no coração deles de conhecer tudo o que Deus disse acerca da vida. Então, eles estudavam a fundo tudo que Deus disse sobre o casamento. Né? Eu me casei, eu preciso saber tudo que Deus disse sobre o casamento. Tudo que Deus disse sobre filhos, como criar filhos. Tudo que Deus disse sobre cada área da vida. E eles tentavam cercar a vida deles em todas as áreas, em todas as direções, com a palavra de Deus, não agindo por conta própria, ou por filosofias, ou por métodos que as pessoas ensinaram, isso funciona. Não, eles desejavam saber exatamente qual era a direção, qual era a vontade de Deus e a orientação que Deus dava para cada área da vida deles. E se nós tivermos esse conhecimento, essa curiosidade, esse desejo, a nossa vida pode se tornar muito mais fácil. A Ruth, naquela situação ali com a Noemi, ela sabia exatamente o dispositivo que ela poderia usar para resolver, para se sustentar naquela situação. Ela não ficou sentada em casa esperando que o pão caísse do céu. Ela usou aquilo que Deus já havia determinado e deixado na sua lei. E quantas vezes nós temos necessidades, e elas são em várias áreas, e nós não temos a resposta de Deus, né, para aquela necessidade. E por que não temos? Muitas vezes porque nós não conhecemos a lei de Deus, a sua direção e as palavras específicas que ele nos orienta e deixa para nós. A ansiedade é uma dessas situações, um desses problemas que nós enfrentamos, especialmente nós, mulheres, e ela consegue ser algo assim que te aperta, que te oprime, que te aflige, muitas vezes que paralisa. Mas Deus deixou dispositivos para isso na Escritura. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, nós temos uma orientação clara de Deus que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, tantas vezes nós buscamos tantas respostas, tantas saídas, e buscamos elas em lugares errados e agimos baseadas no conhecimento desse mundo, muitas vezes. E nós podemos aprender com a Ruth aqui a agir baseada, a agir ancorada, não no conhecimento desse mundo, mas na palavra de Deus. Nós vimos ali uma forma de Deus suprir uma necessidade, a orientação que Deus nos dá acerca da ansiedade. E eu estou falando aqui dessas coisas porque são sentimentos presentes diariamente diante de nós, especialmente nesse ano que nós temos vivido, que tem sido um ano mais difícil que todos os outros para quase todas as pessoas que eu conheço, com quem eu falo, desde mais jovens aos mais velhos. As nossas necessidades, elas são reais. A ansiedade, ela gera um problema real. O problema de Ruth, naquele momento, era a fome. A necessidade dela era uma necessidade bem específica, né? Era segurança, elas eram viúvas, elas não tinham um marido, não tinham quem as protegesse, e elas viviam num mundo perverso, num período muito perverso. Basta a gente lembrar do que aconteceu com a concubina, no livro de Juízes, que é o período que se passa no livro de Ruth.
Então, ela tinha uma necessidade de segurança, ela tinha necessidade de alimento, ela tinha várias necessidades, mas trazendo para a nossa realidade hoje, talvez a nossa necessidade ela não seja de alimento, talvez você tenha um trabalho, hoje nós temos mecanismos diferentes na sociedade, uma viúva não vive mais as condições que Ruth viveria, mas talvez você tenha, mulher, outras necessidades, né? Nós como mulheres, homens também, nós temos necessidades tão reais e tão importantes quanto aquela necessidade de alimento que Ruth tinha. E a ansiedade, ela gera uma demanda grande. O medo nos nossos dias também gera uma demanda em nós, gera uma pressão sobre nós. Mas a palavra de Deus também tem resposta sobre isso. Eu queria ler com vocês o versículo de João, está lá em João 14, 27, quando Cristo afirma assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí, assim, o versículo continua falando sobre a necessidade de crer, sobre o fato de que ele prepararia para nós morada no céu. E nós sabemos que ele preparou, passando pelo sacrifício da cruz, ele abriu as portas para que o céu fosse acessível a nós, né? Que ele não está falando de construir casas no céu, que ele está falando de que nós fôssemos recebidos lá. Isso só seria possível através do seu sacrifício. Mas a expressão não temas e as variações delas, só na versão atualizada do João Ferreira de Almeida, essas variações e a expressão não temas, não temais, não se atemorize, elas aparecem cerca de 92 vezes. Então, é um tema recorrente na Escritura. E nós vemos que isso não é uma aflição só nossa. Nós vemos Pedro, por exemplo, diante daquele mar revolto, quando ele disse a Cristo que Cristo ordenasse para que ele fosse ao seu encontro, né? E ele foi, ia tudo bem, mas de repente as ondas, o vento e o medo, tudo aquilo gerou dúvida no coração de Pedro, e Pedro começou a afundar. Então nós vemos que o medo, ele é algo, é um inimigo real, presente, constante, insistente, que se apresenta diante de nós. Dependendo das situações em que nós nos encontramos, mas a palavra de Deus, assim como apresentou respostas a Ruth, apresenta respostas para nós. A resposta de Deus é não temas, a resposta de Deus é que a nossa confiança esteja nele, que a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança esteja nele. E ele conhece a história até o fim, ele tem razões para dizer não temas, ele viu o final. Então ele não está dizendo isso, não é um simples pensamento, uma frase bonita, uma filosofia. Ele está dizendo isso baseado em quem ele é, baseado em toda a história que ele teceu e construiu, e ele diz claramente: não temas, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque ele sabe que nós podemos confiar nele. Se a nossa confiança, a nossa expectativa estiver nele, nós estaremos seguros. E o medo não precisa ser nossa companhia, nós não precisamos afundar nessas águas, né? Mais uma questão que às vezes se torna um fardo para nós mulheres são as preocupações, né, com a velhice, com a decadência física, a idade, o fim da beleza, a mudança do corpo e todas que de alguma forma passaram pela maternidade, mulheres normais, né, do dia a dia que têm uma vida muitas vezes corrida. Todas nós sentimos o fardo de pensar sobre essas coisas. É uma cobrança da sociedade, é uma cobrança nossa, interna, e nós somos pressionadas de várias formas para lutar sempre para estar sempre correndo contra o tempo, numa guerra que é uma guerra perdida, né? Nós sabemos disso. O nosso corpo caminha para a decadência, né? O nosso corpo, a nossa mente, tudo que há em nós é corruptível, é mortal. Então, nós caminhamos, cada dia vivido é um passo que nós damos rumo à eternidade. Então, mas existe essa pressão, enquanto aqui, enquanto vida social, familiar, nós recebemos constantemente a pressão da idade, a pressão da decadência física, a pressão de aparentar, a pressão de investir cada vez mais na aparência, em cosméticos, em lutar contra aquilo que acontece gradativamente a cada minuto que a gente vive, respira,
nós estamos envelhecendo. Mas nós, muitas vezes, não estamos preparadas e não temos a verdade de Deus acerca disso. Não temos usado e mudado o nosso entendimento através desses dispositivos que a palavra nos oferece. Nós podemos ver lá em Provérbios 31:30, a afirmação de que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, a palavra de Deus nos ensinando, nos dando resposta acerca dessas dúvidas, dessas questões que nos cercam. Nós vemos lá em Timóteo 2, 1 Timóteo 2, versículo 9 ao 10, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que declaram adorar a Deus. Olha que versículo claro, né, específico. Esse versículo não está dizendo que você não pode se adornar, que você não pode ser bonita, que você não pode ser uma mulher bela, né? Deus, ele é o autor da beleza. Basta olhar para a natureza, olhar para o mundo que ele criou, todas as cores, todos os sabores, todos os aromas. Deus tem prazer na beleza. O que ele está ensinando aqui para nós é que, em primeiro lugar, não se vê o que ele está por fora, não vê a aparência. E é por isso que nós não precisamos temer a velhice, a decadência, o futuro, porque nós devemos nos vestir com essas qualidades, não simplesmente com uma beleza estética, exterior, não numa batalha desesperada, travada todos os dias contra o efeito do tempo, mas o nosso foco, olha que versículo interessante, que as mulheres se vistam modestamente, e quando diz que elas se vistam não com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras. Quantas pessoas, quantas mulheres você conhece, ou quantas vezes te passou pela mente que a vontade de Deus é que você se vista de boas obras? Quantas vezes você já olhou para esse versículo e pensou que essa é uma orientação de Deus através da boca do apóstolo Paulo? Mas aqui está escrito literalmente, que nós não venhamos nos adornar simplesmente com ornamentos caros, como se o valor dos ornamentos que nós colocamos sobre nós fosse nos enaltecer, fosse nos melhorar de alguma forma. A orientação é clara para que as mulheres se vistam de boas obras. Então, as respostas que a palavra de Deus dá, elas tornam mais claro o nosso entendimento. A partir do momento que a gente percebe que nós não devemos viver simplesmente nessa luta constante contra, né, um inimigo que é real, a idade, o tempo, a velhice, a decadência desse corpo que é mortal, nós devemos nos revestir de boas obras, porque as boas obras, elas são eternas. Tudo que for feito para a glória de Deus é eterno. Tudo que glorifica e exalta o nome de Deus permanece para sempre, não vai ser destruído pelo fogo, vai ser aprovado quando passado pelo fogo, todo o resto fica. Então, se a nossa preocupação, o nosso medo tem sido esse, a palavra de Deus nos ensina exatamente como agir, qual é a resposta de Deus. Em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, o apóstolo afirma assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, nós estamos muito preocupadas, às vezes, com o exterior, com o adorno, com a parte de fora. E Deus nos chama, sinceramente, a uma reflexão sobre o que há por dentro. Quanto nós temos investido em adornar o nosso interior, em nos encher de bom conhecimento, de sabedoria, em nos encher da palavra de Deus, em nos encher e nos revestir, como disse aqui o apóstolo, de um espírito dócil e tranquilo. A beleza de uma mulher demonstrada na docilidade do seu espírito, na tranquilidade. E ele ainda afirma que isso é de grande valor para Deus, porque isso glorifica o nome de Deus, isso exalta a Cristo, isso mostra a Cristo, mostra o nosso pertencimento a Ele, mostra o Cristo sendo formado em nós. Esse é o projeto de Deus. A palavra de Deus diz que esse Cristo ele é construído em nós dia a dia, passo a passo. Então, o que nós vemos aqui é que a palavra de Deus tem respostas para cada uma das nossas necessidades. A palavra de Deus apresenta
Eu escolhi aqui esses 3 assuntos, que são assuntos que, para mim, de maneira pessoal, eu percebo como dilemas, questões e necessidades femininas. Mas você talvez tenha outras necessidades, outros dilemas, talvez você esteja lidando com situações muito além, muito diferente dessas. Talvez nenhuma dessas coisas que eu disse aqui seja um problema para você, mas você tem outros problemas. E o que eu posso te dizer é que a palavra de Deus ela tem dispositivos, ela tem orientação e ensinamento para cada área da nossa vida, para cada momento, para cada situação. A palavra de Deus ela pode falar ao nosso coração e nos instruir e oferecer respostas a nós diante das nossas necessidades. Eu queria ressaltar também, como nós lemos no versículo, do que Ruth fez e da disposição que ela teve de ir respigar. A Ruth ela era uma amiga fiel, né? A Ruth para Noemi ela foi um bálsamo, ela foi cura, ela foi sustento, ela foi fonte de alegria. Ela vai ao campo e ela trabalha não só pelo seu sustento. Quando Ruth diz, deixa-me respigar, ela não está indo por ela simplesmente. Ela está carregando a Noemi nas costas, ela vai levar, a Noemi permanece em casa, apática, a Noemi não está bem, mas a Ruth não se deixa abater. A Ruth é aquele tipo de amiga que a gente deseja ter do lado no momento da aflição, da luta, do problema, no momento em que a vida se torna mais dura, em que o fardo se torna pesado, em que às vezes a vontade é de desanimar, é de desistir, é de não continuar, é de não fazer mais nada, quando a depressão se assenta, é quando a amargura toma conta do coração. A Ruth é essa amiga. Ela ampara a fé de Noemi no momento de maior dor da vida da Noemi. A maior dor que ela provou foi ali, perdeu o filho, perdeu o marido, os filhos, e a Noemi estava lá, a Ruth estava lá, nesse momento doloroso, nesse pior momento da vida dela, ela encontrou amparo físico, amparo emocional, amparo espiritual em Ruth, que era uma providência de Deus para ela, né? Em primeiro lugar, Deus mostrou o seu cuidado para Noemi e foi através de Ruth, não permitindo que ela passasse sozinha por toda essa dor, não permitindo que em momento algum ela tivesse desesperançada como ela estava e solitária, né? Ela estava desesperançada, mas Deus não permitiu em momento algum que essa desesperança fosse acompanhada de solidão, a angústia de estar só, não ter ninguém para compartilhar, não ter ninguém para te animar, não ter ninguém que lute por você. Esse é exatamente o desejo de qualquer uma de nós. Uma amiga tão fiel assim, talvez você tenha essa amiga, mas quem não tem, ou até quem tem, valoriza e deseja isso, manter e ter alguém assim ao seu lado. Uma pessoa que está com você, e está em Cristo, é claro, porque uma amiga que não esteja em Cristo, ela é incapaz de te fornecer todas essas coisas. Ela vai te oferecer o melhor que ela tem, mas o melhor dela não será suficiente nem mesmo para ela. Agora, alguém que está em Cristo, te leva para Cristo, carrega você nas costas quando você não consegue andar, que te sustenta com oração, às vezes até financeiramente falando, no seu momento de maior dificuldade, aquela amiga que chega, aquela amiga que oferece aquilo que você gostaria tanto de estar provando naquele momento e as condições não permitem. Você ter alguém que oferece apoio e consolo, mas vamos pensar por um outro ângulo. E se nós fôssemos essa amiga? E se nós nos colocarmos e estivermos dispostas a ser essa Ruth na vida de alguém? Talvez do seu pouco, hoje, talvez você não tenha muito a oferecer, mas do seu pouco você pode dividir com alguém. A Ruth era uma viúva, como Noemi era. Ela estava desamparada financeiramente, como Noemi estava. Só que ela, mesmo tendo pouco, o pouco que ela conseguiria naquele campo seria dela e de Noemi. O pouco que ela trabalhasse ali, que Deus colocasse nas mãos dela, seria dela e de Noemi, seria dividido. Ela estava disposta a compartilhar do pouco que ela recebia com uma amiga. Sejamos como Ruth, que do nosso pouco a gente possa oferecer para alguém um conselho sábio, que do nosso pouco a gente possa oferecer para alguém uma palavra de conforto,
que no meio das nossas próprias dificuldades e aflições, a gente possa orar por um amigo, a gente possa orar por alguém e sustentar alguém na sua própria dor. Não esperar que todas as coisas cooperem, que todas as coisas estejam funcionando para que eu possa oferecer alguma coisa para alguém. Eu ouvi uma mulher que eu admiro muito, é a Norma Braga, e ela fala sobre, às vezes, a nossa falsa humildade de esperar que nós sejamos bons em várias coisas, em todas as coisas, para oferecer alguma coisa para alguém, para oferecer algum serviço a Deus, para se apresentar na obra como alguém para o trabalho. Mas a verdade é que isso é uma falsa humildade. Nós não somos perfeitos, nós não somos capacitados em todas as áreas, nós não somos completos e suficientes em tudo, mas todo mundo tem um pouco para oferecer. Todo mundo tem algo que possa compartilhar, algo que possa dar, alguma área da sua vida que Deus já te tratou, que Deus já te ensinou, que Deus já te moldou, e ali você pode compartilhar com alguém. Ainda que você não seja completo em todas as áreas, mas outras pessoas vão te ajudar, você vai se completando na comunhão. Afinal de contas, nós somos membros de um corpo e nós não desempenhamos todos as mesmas funções. Então, que a gente possa ser como Ruth, que a gente possa oferecer do nosso pouco a alguém, que a gente possa carregar alguém nas costas, que a gente possa oferecer amparo para alguém que está com uma fé reduzida, que a gente possa oferecer oração, intercessão, sustento financeiro, que a gente possa oferecer aquilo que Deus tem nos dado, ainda que seja pouco, que a gente possa compartilhar com alguém, ao invés de simplesmente esperar que uma Ruth se manifeste na nossa vida. Já pensou se todas nós fôssemos como Ruth? Se todas nós decidíssemos dar um pouco e ser mais companheiras e ser mais fiéis a alguém, ao invés de esperar que alguém fizesse isso por nós, seria maravilhoso, porque essa decisão de uma a uma afetaria todos ali, né? E é maravilhoso ver que quando Ruth, ela se decide por abençoar Noemi, cuidar de Noemi, e ir para aquele campo, colher ainda que fosse uma espiga e dividir ela ao meio com a Noemi, Deus vê a ação de Ruth e a recompensa. Não que Deus tenha feito isso mediante a ação de Ruth, mas Deus já tinha um plano preparado. A Ruth foi sem saber que haveria prosperidade. Eu ouvi um pastor que ele diz até que quando a Noemi disse, vai, minha filha, é um vai apático, né? É um vai, como se diz, né? Vai, né? Vamos ver o que você vai pegar lá. É um vai desacreditado. A Noemi não estava bem. Mas a Noemi jamais imaginou que aquela moça ia voltar com 15 quilos de alimento, como nós vamos ver mais para frente em um dia de trabalho. Algo que seria só o suficiente para alguém não morrer de fome. Deus faz na vida de Ruth com que fosse provisão suficiente e abundante, né? A provisão, ela extrapola. Então, que nós venhamos aprender com isso. Que essa seja também uma das lições que a gente pode tirar do texto de Ruth para nós aqui hoje. Agora eu gostaria de falar sobre a próxima, né, os próximos versículos do livro de Ruth, no capítulo 2, que eles entram em um assunto muito interessante. É sobre as casualidades de um Deus soberano. A partir do versículo 3, nós lemos assim. A Ruth pede, né, autorização, pede a Noemi para que ela possa ir respigar, e a Noemi diz, né, aquele vai, como a gente disse. Então, a partir do versículo 3, a Bíblia narra o seguinte. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A gente vê que no versículo 1, o autor já tinha nos declarado, né, para que quando a gente lesse esse texto aqui, a gente entendesse o que estava acontecendo. Ele já tinha avisado, é quase que uma prévia, né? Olha, Boaz é um potencial resgatador. A gente vê lá que ele era da família de Elimeleque, ele era rico. E a gente falou na última aula o quanto isso era importante, era necessário que esse resgatador ele tivesse condições de comprar as posses, os terrenos que pertenciam a Elimeleque, recuperá-los para Ruth, né? E aqui o texto fala que casualmente a Ruth entrou na parte que pertencia a Boaz, justamente um potencial resgatador dela, né? E aqui declara novamente o qual era da família de Elimeleque, é uma lembrança, né? Do que ele poderia se tornar. Aí a gente vê aqui mais um detalhe. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhes, o Senhor te abençoe.
Então tá, primeiro ela se foi ao campo. A Ruth saiu da cidade e foi ao campo para apanhar essas espigas e respigar. E então, além da Ruth sair e entrar lá, o Boaz também sai da cidade, sai de Belém e vai ao campo, no mesmo dia em que Ruth foi respigar. E depois perguntou Boaz ao seu servo, encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Gente, são muitas coisas aqui para se falar. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Quando a gente lê isso aqui, o comentarista do livro de Ruth, tem um comentário de Arthur e Leon Morris, são os nomes, está com a referência embaixo nos slides, para quem quiser pesquisar. Eles estão disponíveis na internet em PDF, já é um livro, um conteúdo que tem mais tempo, né? Então é um conteúdo liberado na internet. E eles afirmam assim: nosso autor repete a informação de que Boaz era do clã de Elimeleque. A mão de Deus conduz a ação de Ruth e o autor não quer que nós esqueçamos disso. O autor ele faz questão de nos relembrar: olha, ele é parente de Elimeleque. Tem mais uma parte do comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês que diz assim: na versão ARA, né, que é a atual revista e atualizada, diz assim: por casualidade, e na outra versão, na ARC, diz caiu-lhe em sorte. Aí aqui ele diz, é uma tradução de uma expressão que deixa bem claro que Ruth não havia compreendido o significado total daquilo que ela estava fazendo. Então, essa casualidade aqui não está querendo dizer que foi um acidente Ruth entrar justamente no campo que pertencia a Boaz, justamente ali no campo dele, no dia que ele estaria presente. Não é isso que o texto está dizendo, que foi um acidente, foi uma coincidência. Até porque, diante de tudo que nós lemos aqui no livro de Ruth, o que a gente vê claramente é que não são acidentes. O nosso Deus é soberano. A providência divina, como a gente viu no começo do livro, é a mão de Deus guiando a história a todo tempo. Então, esse casualidade aqui não está dizendo que foi um acidente. Esse casualidade aqui, ele quer dizer que a Ruth, para ela, aquilo foi um ocaso mesmo. Ela não tinha noção do que estava acontecendo. Ela não conhecia Boaz. Ela não tinha ouvido falar de Boaz. Ela não fazia ideia de que ele era parente, um possível resgatador. Ela simplesmente, guiada pela mão de Deus, ela foi parar no campo de Boaz. Vamos continuar a leitura aqui do que o comentarista diz. Ele diz que isso salienta a verdade de que os homens não controlam os acontecimentos, mas que a mão de Deus está por trás deles, enquanto Deus promove os seus propósitos, né, os propósitos dele. Ela chegou a este campo não a qualquer outro. E esse fato dela ter chegado justamente àquele campo levou-a ao conhecimento de Boaz e subsequente casamento com ele. E tudo quanto esteve envolvido, inclusive o fato disso levar ao nascimento de Davi, que fazia parte desses propósitos divinos, e o autor da história acredita que Deus esteve presente em tudo. E nós sabemos que não foi só em Davi, né? Essa genealogia, esse casamento que levou a Obed, que levou a Jessé, que levou a Davi, mas isso levou a Cristo, né? Então a gente sabe que Deus estava traçando o seu plano perfeito aqui. E eu queria falar com vocês, é um texto que eu acho muito interessante, que ele nos dá, né? Talvez você não tenha se convencido com essa afirmação da casualidade, mas esse texto, nós vamos ler um texto aqui agora que ele nos mostra isso, como a casualidade aparece na Bíblia. Olha a casualidade aqui no livro de 1 Reis. Nós vamos ler a passagem. Vocês já conhecem a história, eu imagino. Acabe se interessa pela vinha de Nabote, né? E ele fica fazendo um drama, e Jezabel decide tomar ação, e eles tramam todo um plano ali para que Nabote morresse. E diante de tudo aquilo, Deus diz para Acabe, Deus chama Acabe a disciplina e diz assim: falar-lhe-ás dizendo, assim diz Deus, está orientando o profeta sobre o que ele diria, né, a Acabe. Assim diz o Senhor. Vamos voltar aqui, que saiu da tela. Ele orienta como o profeta se falaria diante de Acabe.
Assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Porque Nabote foi morto, e foi morto do lado de fora, e depois que ele morreu, os cães, né, é, estiveram ali, né, no corpo dele. E Deus diz para Acabe que ele daria para ele a mesma sorte que Nabote teve, né, que ele tramou a morte de Nabote e ainda roubou a herança de Nabote. Então Deus dá essa sentença para Acabe. E mais à frente, isso é em 1 Reis 21:19. Mais à frente um pouco, Josafá se apresenta, Josafá, rei de Judá, se apresenta diante do Acabe. Ele convida ele para uma batalha, né, e tudo mais. E o Acabe aceita, mas depois eles tentam localizar um profeta, alguém que dissesse para ele se aquilo iria adiante e se daria certo. E todos os profetas dizem mentiras, né? Eles contam mentiras diante do rei, e então mandam chamar um profeta verdadeiro, né? Mandam chamar Micaías. E ele disse assim: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isso, vós, todos os povos. Aí o profeta Micaías, ele vai e afirma que a batalha não seria bem sucedida, que eles morreriam, e avisa que se aquela palavra não se cumprisse era porque Deus não tinha falado através da boca dele. Porque Deus profetiza através de Micaias que não daria certo, que ele não voltaria em paz. Então, o Josafá diz assim: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Não, na verdade, o rei de Israel, Acabe, ele diz a Josafá que ele ia se disfarçar e entrar na peleja. Mas fala para Josafá ir vestido de rei, normal. Ele disse: tu, porém, traje as tuas vestes. Então, o rei de Israel se disfarça e ele entra na luta. Disfarçado, ele não vai como rei, não vai no carro específico, ele vai disfarçado. E olha o que acontece. Nós estamos falando agora da expressão casualidade usada no livro de Ruth ali. E aqui nós vemos exatamente a mesma expressão. O rei vai disfarçado, mas já havia uma sentença de que ele morreria, ou seja, havia um propósito de Deus que deveria se cumprir, e Deus também já havia profetizado que depois da morte os cães lamberiam o sangue dele. Aí o que acontece quando eles chegam na batalha? Em 1 Reis 22, 34 e 35, narra assim: então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro diante dos ciros, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. O sangue dele estava empoçando no fundo do carro. E quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, aqui já é 1 Reis 22, 38, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nessas águas. Ou seja, aqui a gente lê mais uma vez ao acaso. Olha, como assim ao acaso? Como que ao acaso aquela flecha foi guiada diretamente ao rei de Israel, que estava jurado pela profecia de Deus. A flecha ela foi conduzida diretamente ao rei e ele estava de armadura, mas a flecha foi exatamente na junta da armadura. Gente, é claro que aqui esse é o acaso, quer dizer que aquele oficial, aquele homem, ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Ele era um instrumento ali, estava cumprindo com um desígnio de Deus, mas ele não fazia ideia. Assim como Ruth, quando entrou naquele campo, ela não fazia ideia. Ela jamais imaginou que Boaz se casaria com ela, que ali naquele dia ela conheceria o marido dela. Ela jamais imaginou que o filho dela com aquele homem seria o Obed, que esse Obed seria pai de Jessé, e deles viria o rei, o grande rei de Israel, Davi. Eles jamais imaginaram que daquela linhagem nasceria o Cristo, o Salvador de tudo. Eles não faziam ideia. Então, a ideia desse ao acaso, que se refere no livro de Ruth, é como a ideia que se passa aqui. Havia um plano de Deus, havia tudo estipulado, tudo governado exatamente pela mão de Deus. Mas diante das pessoas que estavam vivendo aquela situação,
aquilo não passava de uma casualidade. Eles jamais imaginaram, eles não tinham essa intenção ou esse conhecimento quando eles executaram as ações que executaram. Então, aquela casualidade ali, ela em momento algum, ela atesta contra a soberania de Deus. Do contrário, ela mostra que Deus permanece soberano, governando todas as coisas, mas que para nós que muitas vezes estamos envolvidos nesses planos de Deus, as coisas acontecem sem que a gente entenda realmente a finalidade deles. E eu queria reforçar aqui, a gente lê que o Boaz veio de Belém, né, reforçar essas casualidades, caso a gente não tenha percebido até aqui quantas foram, mas o Boaz veio de Belém, e ele se apresenta, né, diante dos segadores e diz: o Senhor seja convosco. A gente vê aqui que ele era um sacerdote entre os seus funcionários, ele era um homem que abençoava, um homem que trazia a presença de Deus consigo. É só um adendo aqui, né, para a gente não se esquecer, essa é uma parte importante desse versículo. Mas aí no versículo seguinte, também no 5, diz que perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores de quem é essa moça. Então vamos lá, vamos enumerar aqui as coincidências, né, as casualidades. A Ruth primeiro, ela entra na parte do campo que pertencia a Boaz. Depois, Boaz vai ao campo exatamente no dia, no momento em que Ruth vai. Depois, o Boaz vê a Ruth, porque ele poderia ter estado no campo, Ruth poderia ter estado no campo, e ele poderia não ter visto a Ruth. Ele poderia ter passado em outro lugar e não ter exatamente visto aquela moça. E o Boaz se interessa em saber quem era aquela moça. Então, a Ruth ele vê a Ruth e ele se interessa em saber quem ela era. O Boaz poderia ter passado, visto aquela moça diferente lá, e ter seguido seu caminho, sem nenhuma curiosidade, sem nenhuma necessidade de saber de quem se tratava, quem era aquela pessoa. Era comum em Israel que os estrangeiros e pessoas, até porque essa lei existia para isso, para que os estrangeiros, viúvas, necessitados, pudessem ir aos campos e respigar. Então, era comum que estrangeiros passassem por ali. Com certeza não era o primeiro estrangeiro ou a primeira estrangeira que Boaz via respigando no campo, mas ele se interessa por aquela estrangeira em especial. E ele procura saber quem era aquela moça. E, acima de tudo, tem mais uma casualidade aqui. O Boaz conhecia a história da Ruth. Ele podia perguntar quem é essa moça e, de repente, os segadores dizerem: o nome dela é Ruth, ela veio com Noemi, que voltou da terra de Moab. E só. E o Boaz não ter conhecimento, não sabe da história dela e não se interessar em mais nada ali. Mas isso não acontece, gente. E não acontece porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Deus é soberano e Deus está no controle dessa história de ponta a ponta. Não há nada acontecendo aqui que não seja guiado pela bondosa mão de Deus. Vamos agora analisar, a gente disse que a gente ia falar sobre o Boaz, sobre algumas coisas, mas também sobre Ruth. Vamos analisar a atitude de Ruth aqui, no versículos do 6 ao 7, agora nós vamos ler, né? Que é a resposta dos servos a Boaz. Ele pergunta de quem era a moça, então respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então vamos pensar aqui. Quando Boaz perguntou quem era Ruth, eles já tinham, né, quando eles responderam que aquela moça, ele perguntou quem era a moça, eles responderam que era Ruth, a moabita, ele já tinha um histórico dessa moça, né? A gente viu que toda a cidade se alvoroçou quando Noemi voltou. Então, era conhecido da cidade que Noemi voltava a Belém e que ela tinha trazido consigo uma moça. E uma moça moabita. O texto faz questão de reforçar a nacionalidade de Ruth, para que a gente entenda quem ela era, de onde ela veio e como Deus e as pessoas a tratam, né? E além disso, aquele trabalhador, ele já dá testemunho aqui para o Boaz, um testemunho além daquele que Boaz já tinha acerca dela. Ele diz, e ele mostra que ela esteve ali trabalhando desde a hora que chegou, o tempo todo. Ela era uma moça esforçada, diligente, e a gente viu isso quando Noemi estava numa situação difícil, permaneceu em casa, mas ela não se paralisou. Ela foi trabalhar, ela foi fazer aquilo que ela poderia fazer.
mas a gente deixou passar aqui esse deixa, né? O segador disse, o trabalhador disse que ela pediu para rebuscar espigas. Mas era uma lei, era um direito dela. Ela não precisaria pedir para rebuscar naquele campo. A lei de Deus dizia que o necessitado, que o estrangeiro poderia fazer isso. Mas a Ruth, ela mostra humildade. Ela mostra um caráter manso, humilde, quebrantado aqui, né? Ela pede autorização para fazer algo que ela poderia fazer por direito. Ela é diligente, ela é esforçada, e nós podemos aprender com Ruth aqui que ainda que a gente creia na soberania de Deus, que Deus controla, que Deus governa, que Deus faz, nós devemos nos esforçar em tudo o que Ele nos orienta, e nos esforçar como se tudo dependesse de nós, mas sempre tendo em mente que é Deus, como diz lá em Filipenses, que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, isso é algo muito difícil. Às vezes a gente tem em mente a soberania de Deus e não se acomodar com esse conhecimento da soberania de Deus, pensando que, mas se é da vontade de Deus, ele vai fazer. Mas se é projeto de Deus, não vai dar errado. De alguma forma, ele vai cuidar para que isso funcione, para que isso aconteça. Sim, mas a palavra dele diz que ele tem planos, projetos, ordenanças, coisas que nós devemos fazer. Então, que a gente possa aprender com Ruth aqui, sobre a diligência, o esforço e a disposição de fazer. Ela vai para o campo trabalhar como se realmente o sustento dela e de Noemi dependesse do trabalho dela. Nós sabemos que Deus está conduzindo toda a história, mas a Ruth não se omite em fazer aquilo que é necessário, escondida na soberania de Deus, né? Então, que a gente possa também aprender com isso, a não se esconder nesse entendimento que nós temos da soberania de Deus, mas a fazer tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus nos permite fazer de maneira diligente, como Ruth fez aqui. Isso foi um testemunho, né? Isso serviu como um testemunho, o comportamento de Ruth diante daqueles trabalhadores. Vamos ver agora o que é que Boaz responde e faz depois desse testemunho dos trabalhadores acerca de Ruth. Ele já tinha um conhecimento prévio da história dela, que se agrega ao testemunho dos trabalhadores. Então, ele responde assim, a partir do versículo 8, nós vamos ler o 8 e o 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Olha que coisa maravilhosa. A primeira resposta do Boaz diante de tudo aquilo é se aproximar da Ruth e dizer para ela: não vás a outro campo, fique aqui. E fique com as minhas servas. E ele já tranquiliza ela e diz: eu dei ordem aos servos de que não te toquem. Ou seja, você aqui está segura, você tem a minha proteção. E ele diz para ela: e se você tiver sede, quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Era comum que as mulheres tirassem, né, água do poço e oferecessem. A gente vê várias passagens no Antigo Testamento, os homens chegavam com seus animais e tudo mais, e as mulheres tiravam a água do poço e serviam. A gente vê até no Novo Testamento, quando Cristo se encontra com a mulher samaritana e ele pede água para ela, né? Aqui não. Aqui o Boaz diz para ela: você vai ser servida. Você vai beber da água que os servos tiraram. Não é você que vai tirar essa água. Olha a bondade de Boaz. Ele é superior. Mas aqui ele se coloca a serviço de Ruth. A Ruth não tinha nada para oferecer. Ela era pobre, estrangeira, viúva. Mas o Boaz, quando ele a conhece, ele imediatamente se coloca a serviço dela. Quem era maior aqui? Quem é que era digno, né? Quem é que estava... Era ele. A Ruth não tinha nada para oferecer. A Ruth, na verdade, ela estava indo retirar de Boaz. A Ruth estava indo para o campo dele colher aquilo que ele semeou. A Ruth não trabalhou naquele campo. Ela não plantou aquela semente, ela não plantou aquele cereal, ela não arou aquela terra. Ela não fez nada. Ela foi até o campo que Boaz, através dos seus trabalhadores, dos seus servos, do seu esforço, do seu dinheiro, tinha plantado. Usufruir do trabalho dele.
ela não tinha feito nada, ela foi retirar dele. E o que ele faz? Ele trata ela como se ela fosse superior a ele. Gente, isso é maravilhoso. Ele imediatamente se coloca na posição de suprir todas as necessidades latentes de Ruth. Quais eram as necessidades de Ruth ali, gente? Primeiro, a necessidade, naquele campo, a necessidade de proteção. Nós sabemos, a gente já leu no livro de Juízes, coisas horrendas e absurdas aconteciam. A gente viu o caso da concubina que foi estuprada por uma turba de homens, deixada morta à porta da casa do seu pai, e que depois foi esquartejada, enfim. A gente sabe que aquele era um período tenebroso. Então, a Ruth, ela corria perigo, sim, nos campos de Belém. Ela corria perigo, ela era estrangeira, ela era sem valor, ela era pobre, ela era viúva, não havia ninguém que gritasse ou reclamasse por ela. Mas, enfim, nós sabemos que era uma circunstância de completo desfavor para ela e ela não tinha garantia nenhuma da sua segurança, do seu bem-estar. Mas o Boaz, quando a conhece, imediatamente diz para ela: fique aqui, fique com as minhas servas, ninguém aqui vai te tocar, aqui você vai estar protegida, aqui você tem o meu cuidado. Olha que coisa maravilhosa. E logo em seguida ele oferece para ela água. Ela estava trabalhando, ela estava no sol, ela tinha sede, ela tinha necessidades físicas ali. E ele oferece para ela água. Além do alimento que ele já está oferecendo, porque ela e Noemi tinham uma necessidade de alimento a ser suprida. Elas eram viúvas e ninguém trabalhava por elas. Então ele supre a necessidade de alimento com o campo dele, a serviço dela. E a gente vai ver mais à frente que ele vai muito além do que a lei manda. Né? A lei mandava que ela pudesse respigar. O Boaz, ele oferece além, ele pede que os trabalhadores deixem cair espigas. Então, ele imediatamente oferece proteção, ele oferece alimento, ele oferece água e ele oferece consolo. A gente viu que coisa mais delicada, mais gentil. Olha como é que Boaz se refere a ela. Ele diz: ouve, filha minha. Ele fala com ela amorosamente, como uma filha, como alguém que ele ama, como alguém que ele quer bem, né? Ouve, olha, presta atenção, não vá escolher em outro campo. O Boaz não estava falando isso aqui por interesse, gente. Para ele, não havia uma necessidade. Ele falou e disse isso por proteção àquela moça. Ele sabia os tempos perversos em que eles viviam e ele imediatamente se colocou como um cuidador de Ruth. Então, ele supre e ele oferece consolo. A gente vai ver mais à frente, a própria Ruth afirma para ele, diz: me consolaste, falaste, né? A minha alma me consolaste. Ele imediatamente supre as necessidades dela e oferece aquilo que ela precisa. O que isso lembra para a gente? Vamos pensar um pouquinho sobre quem é que era grande, que se fez pobre para servir aos outros. Quem é que criou os céus e terra, todo o universo, mas um dia encarnou e lavou os pés dos discípulos? Gente, Jesus serviu todos os dias da sua vida terrena. Enquanto ele viveu e andou por essa terra, ele serviu. Literalmente, a encarnação dele já foi um serviço. Ele veio aqui servir a humanidade, servir aos seus irmãos. Como nós vimos, ele se fez participante de carne e sangue como nós, para nos servir, né? Com a sua salvação, com os seus méritos, para colocar a nosso favor, a colocar para nosso uso, para nosso benefício, o trabalho dele, né? Como aquele campo que Boaz plantou, e que era mérito dele, aquele campo, era propriedade dele, mas ele estava compartilhando com Ruth. Cristo viveu todos os dias dele, e a própria encarnação dele já foi um ato de compartilhar conosco e nos servir com a sua vida. E ainda assim, por cada dia que ele andou sobre a terra, ele alimentou famintos, curou enfermos, libertou cativos do diabo, ressuscitou mortos, incluindo um que era filho de uma viúva. Dentre os mortos que ele ressuscitou, ele trouxe vida para a única esperança que uma viúva tinha. Né? Nós estamos falando de viúvas aqui e é interessante a gente ressaltar isso. O cuidado de Deus através de Cristo, que serviu durante toda a sua vida. E no fim da sua vida, ali quase partindo, ele orienta os apóstolos, né, que o maior serviria ao menor.
Então, nós vemos aqui o Boaz, novamente, né, as suas ações, a natureza do Boaz, refletindo a natureza de Cristo, refletindo como ele seria, né, o que ele faria. E nós vemos que, a nível do serviço, ele, durante toda a sua vida, se interpôs a favor daqueles que eram necessitados, se preocupou com crianças, órfãos, viúvas, pessoas que não tinham nenhum valor na sociedade, mas tinham valor diante de Deus. Até mesmo por isso existiam essas leis que protegiam essas pessoas necessitadas. E nós vemos o Cristo aqui, né, assumindo essa figura de servo, tanto partindo da encarnação, a cada momento da vida dele, até que finalmente, até o último suspiro, a cada momento, ele apresentou um serviço, né? Ele serviu a Deus e nos serviu com a sua obra, com a sua salvação, e que isso fique de reflexão para nós hoje, né? Que esse seja que nós possamos retirar isso também aqui desse texto. A maneira como Cristo serviu e ele orientou essa passagem que a gente se referiu aqui, quando ele lava os pés dos apóstolos e ele explica para eles que se aqui nessa terra os menores servem, os grandes são aqueles que assentam à mesa e são servidos, no reino dele era diferente. No reino dele são os maiores quem serve. E se ele, né, em toda a sua glória, majestade e grandeza, serviu, nós também devemos servir uns aos outros. E assim nós vamos representar Cristo, como o Boaz representou aqui. A ideia da palavra cristãos é isso, né? São pequenos cristos. Então, que a gente possa tirar esse aprendizado, que você tenha sido abençoada e edificada através dessas reflexões que nós fizemos aqui no livro de Ruth. E nós vamos dar continuidade nesse assunto no próximo estudo, falando sobre a resposta que Ruth dá a Boaz, né? Quando ela é favorecida diante da bondade e do amor manifestado por Boaz, como é que ela reage? Qual é a atitude da Ruth, né, diante disso? Então, a gente vai dar continuidade a isso no próximo estudo, na próxima reflexão. Que você fique com Deus e que a gente se veja no próximo estudo.